Boa noite, pessoal. Estamos de volta com entrevistas agora em 2023. E hoje nós estamos recebendo o Vander, conhecido como Vander, né? Mas é Vanderlei de Senha. É um amigo. José Vanderlei de Senha. Nossa, tirou o José. José, faz tempo que eu tirei. Então, a gente se conhece há bastante tempo, né? Estudamos juntos. Estamos juntos. 91, 92, hein? Faz tempo. Não precisa falar. Você era novinha, você era mais novinha que eu. Na turma, eu acho que era a caçula da turma. Você né? era da ruivinha, cabelão. Cabelão sempre tive, né? Não, mas era cabelo meio cacheado, você chamava atenção quando chegava. De tanto amarrar ele deu uma alisada. Eu tô tentando voltar a cor dele, ó. Os meus caíram quase todos também. Fazer o quê, né? Então, a gente vai conhecer um pouquinho do Vanderlei e do Vander. Chama como quiser. Sobre as aventuras dele, as viagens. Ele é um amante da natureza, andar de bike, escalar montanhas, trazer animais abandonados para casa. Somente gatos, né? Que a gente tem em comum de salvar os gatinhos. Então ele também, de vez em quando ele pergunta se eu não quero mais um, falei. Sempre ele tá achando aí nas aventuras pela natureza. Geralmente em pedais, né? Pedal distante assim a gente acaba encontrando. Eu tenho tinha duas, uma acabei doando, mas tem uma gata lá que faz 4 anos, foi no anel viário. Ela vivia, era bichinho do mato mesmo, que ela vivia, não sei como o que comia, mas vivia no meio do mato, foi difícil para pegar. Então, seja bem-vindo. Conta um pouquinho para nós, você é de Campo Mourão, nasceu aqui, na época que eu te conheci, você jogava bola para Campo Mourão, não? Não, na época que você me conheceu, eu tinha recém voltado de Curitiba, tinha ficado 2 anos no exército, lá em Curitiba. Era exército. E daí só que eu tinha parado de estudar quando eu fui para Curitiba, na época o quartel não dava tempo, a gente ia direto para o mato, né, para atividades, então daí eu vim para Campo Mourão para ficar um tempo e terminar o ensino médio, depois ensino médio, né, para depois voltar para Curitiba fazer vestibular. E foi nesse período que a gente se conheceu, porque a gente estudou, daí eu entrei no ensino médio integrado, foi metade de 91 e 93 inteiro. Daí em janeiro de 93 eu retornei para Curitiba, daí fiquei lá mais 8 anos, entre idas e voltas, daí fiquei um ano no exterior, fiquei um ano em Orlando, nos Estados Unidos, mas a maior parte mesmo eu fiquei em Curitiba. Você trabalhava com turismo? Eu trabalhei 8 anos numa agência de turismo, né, Estela Barros Turismo, que na época era uma das maiores, ela tinha na franquia de Curitiba, tinha 50 franquias no Brasil, o carro-chefe era Disney, né, então de tanto ouvir falar Disney, né, que é o Magic Kingdom, principalmente, que é Orlando, né, que tem a Disneylândia original, que é na Califórnia, que é na costa oeste, e daí tem ali o complexo Disney em Orlando. Então, de tanto ouvir sobre Disney, e por ser fã de quadrinhos Disney, de filmes da Disney, eu acabei tendo vontade de morar nos Estados Unidos numa época e escolhi Orlando, né. Daí foi quando a agência fechou no início de 2002, eu acabei indo para Orlando, foi a primeira vez, fiquei 3 semanas para sondar como era, retornei para o Brasil e 6 meses depois eu fui para ficar 1 ano, demorei 1 ano lá. E o que você fazia lá em Orlando? Lá eu trabalhava com hotéis, eu trabalhei em lavanderia de hotel, dobrando toalha, sabe, você ficar 8 horas em pé dobrando toalha. Tem um hotel mais chique que eu trabalhei, tinha uma máquina de dobrar toalhas, mas trabalhava como houseman, que é auxiliar da camareira, você leva as roupas, traz coisas, leva, aprendeu a fazer aqueles bichos de toalha? Não, aquilo não. Trabalhei também e tipo lá ganhava-se por hora, né? Então como eu ganhava por hora, na alta temporada eu tinha meu emprego fixo e daí fazia os bicos. No final de semana, às vezes eu dava escala, daí ia pra final de ano mesmo, porque no final de ano lá é para aquelas festas de empresa, festas de família, os hotéis chiques. E é que eu não tenho foto de um hotel que eu trabalhei lá em Cocoa Beach, que é perto da NASA, que imagina eu que só uso jeans e camiseta, tênis, eu tava social com gravata borboleta. Eu não tenho, a única vez que eu usei gravata borboleta na minha vida, eu não tenho essa foto. Foi numa festa, né, também. Então fazia vários tipos de serviço. Trabalhei também em Cocoa Beach 2 meses numa reforma de um hotel, no Holiday Inn. Era nas banheiras, que todo banheiro norte-americano, seja hotel, casa, apartamento, tem banheiro. O chuveiro fica, você toma banho, pega da banheira ou toma deitado na banheira, né? Então a gente pegou um serviço lá, mais alguns brasileiros, para trocar o rejunte das banheiras em volta. Então a gente ficava ali, passava 8 horas por dia dentro da banheira, fazendo rejunte. Assim. Eram 600 e poucos quartos. Então isso a gente ia e voltava, né? Era 100 km de Orlando, então todo dia ia e voltava. E até uma coisa
coincidência nessa época que a nave Columbia estava sendo lançada, a gente parou para assistir, que era caminho, a gente passava perto da NASA, a gente parou para assistir o lançamento dela, né, no dia que ela seria lançada. Olha ela. E ela acabou sendo mudada por causa da questão de mau tempo para a madrugada seguinte, eu acabei não vendo. Mas nos dias antes, nesse hotel, tinham muitos militares e tinha um astronauta israelense que estava nessa nave, que dia depois ele morreu na explosão da Columbia, né? Nossa. Então, quer dizer, de perto, eu que gosto de história, vi de perto uma parte da história lá, né? E foi interessante o dia que a Columbia caiu, vai fazer aniversário agora, vai fazer 20 anos. Agora, começo de fevereiro, fazer 20 anos. Eu lembro que eu cheguei no trabalho, eu estava trabalhando em outro hotel, cheguei e tinha um monte de funcionários, todos lá, os norte-americanos, vendo a TV, todo mundo chorando, o pessoal lá é muito patriota, né? Então, o que aconteceu? Quem morreu? Fui ver a nave que tinha explodido, né? Eu fiquei em choque, eu falei, nossa, eu vi o astronauta lá um dia, uns dias antes com a família, lá passeando no hotel, estava hospedado lá, então foi... E anos depois, daí eu acabei visitando, estive em Washington, né, em 2011, fui no cemitério de Arlington, né, que é o cemitério dos heróis, desde todas as guerras que os Estados Unidos participou, tem sepulturas lá, um cemitério enorme, muito bonito. E daí tinha lá a sepultura dos mortos na Colômbia. Eu só acho que o israelense não estava lá, eu acho que ele foi para Israel, porque por ele ser judeu, eles têm toda uma forma, né, de ser sepultado e tal. Então eu acho que o dele não, nos processos mortais deles não estavam lá. Mas foi uma parte interessante da minha história, assim, de eu ver de perto, né? Eu que gosto de história, então foi algo bem diferente. E... Bom, eu falo demais, né? Então às vezes se vai no assunto eu acabo desviando, mas voltando só para a pergunta, então, daí depois eu acabei... Nasci em Campo Mourão, passei 18 anos aqui, fui embora, voltei, fiquei 2 anos, quase 2 anos, depois fui embora e voltei em meados de 2010. Tive problema de saúde, aliás, 2 problemas de saúde graves, vim para Campo Mourão ficar 6 meses para me tratar e não fui mais embora. Acabou ficando. Acabei ficando, mas tudo indica que esse ano eu parto de novo. Você está pretendendo ir para onde? Ainda é segredo, tem 2 opções, depende de vários. Minha vida esse ano depende de vários fatores. É tipo assim. Depende disso. É tipo um jogo de baralho. Dependendo da carta, a próxima carta que sair, eu vou pra cá, ou vou pra lá, ou não sei. As propostas forem boas. Então tem N opções, então tá em aberto ainda. Ah, legal. Mas agora que você ficou em Campo Mourão, aí já faz 10 anos, você trabalha em que área? Atualmente estou trabalhando numa empresa de sistemas, né? A empresa do meu irmão, trabalho com ele. E até desde outubro estou em home office. Então, antes trabalhava no escritório, mas teve umas mudanças, daí ele deu a opção de trabalhar em home office. Eu estou gostando, porque eu faço o meu horário. Tipo, semana passada teve um dia que eu fui em Maringá levar minha mãe, então eu não trabalhei. No outro dia acordei mais tarde. Compensação, no sábado eu trabalhei à tarde, domingo até 11 horas da noite eu estava lá fechando o faturamento. Então tem o lado bom e tem o lado ruim, né? Tipo, eu tenho meus prazos. Mas eu gosto, é bem melhor trabalhar em casa ali. Trabalhando, tem um gato no colo, um gato na cama. Você está com quantos gatos agora? 6. Eu tinha 7, doei um recentemente. Até eu não queria doar, mas foi uma pessoa lá que ela passou por uma depressão, tinha perdido um filho com Covid e ela se apegou na gatinha, né? E de vez em quando eu emprestava a gata para ela, levava para casa dela e ela vi que ela cuidava melhor do que eu, né? Ela vinha pedindo. Eu falei, então, poxa, já que você está fazendo bem, eu abro mão do gatinho para fazer o bem para uma pessoa, né? Eu tenho uma gata para criar. Aliás, tenho meus 6 oficiais, eu tô com uma gatinha cega, que eles tem no Natal, que eu acho que meu pai tá querendo ficar. E tô com um filhotinho, ele parece um ratinho, eram 5, a mãe deles morreu atropelada, daí eles iam morrer todos lá, estavam na chuva, lá tudo cheio de pulga, eu peguei. E cuidando, mais 4 morreram, sobrou um lá, mas acho que esse era o mais comilão, já desde... Não tinha nem dente, já tava comendo ração, ele ia no potinho, ele entra assim, ele fica dentro do pote inteiro, né, que é pequenininho. E a gatinha cega está cuidando dele. Então isso eu acho que vai sobreviver. Acho que sempre uma foto que eu postei. Eu vi a foto dela cuidando dele. Como é que quer dizer, eu acho que é um exemplo do ser humano você aprender com os animais ali. Então a gatinha é um filhote cuidando do outro. Que a gatinha dá a impressão que ela é enorme, porque o gatinho é pequeno, mas ela é pequena também, né? E ela é cega. É um olho só que é cega, não? Então, o outro olho, na veterinária, acho que ela enxerga vultos assim entre 10% e 20%. Mas no começo a gente achou que ela era totalmente, que estava todo brecado, todo feio. Acabou tratando, colhido. Mas ela tem dificuldade mesmo, a ração tem que chacoalhar, ela vive se batendo nas coisas, é toda atrapalhada, né? E também ela gosta de brinquedinho com barulho, então você chuta uma tampinha, ela fica procurando, às vezes ela está dando tapinha, dela sabe, ela fica dando volta para procurar. Então ela deve chegar bem pouco. Mas é interessante você observar aquele bichinho ali, a vontade do bichinho de viver, de ser normal. E a sua predisposição para ir para a natureza, escalar,
veio da época lá que você trabalhava na agência de turismo ou foi depois? Então, é uma mistura de tudo, mas pode dizer que ela é da infância já, que eu cresci no Lar Paraná, né? Na época que eu morava no Lar Paraná, não era asfaltado, tinha muito mato, era tudo estrada de chão e eu morava próximo à boiadeira. Então, saía com a molecada para passear, tomar banho de rio escondido da mãe, esse tipo de coisa, né? Então, ali eu comecei a gostar de natureza, meu pai gostava de pescaria, às vezes eu ia pescar. Eu não como peixe, não gosto de pescaria, mas eu ia pelo ficar o dia lá no rio, tomar banho de rio, às vezes acampar, tipo, dormir lá, olhando as estrelas. E meu pai era caminhoneiro, daí com 5 a 6 anos eu comecei a viajar. Ele começou a trabalhar, começou a fazer viagens longas. E a que marcou primeiro mesmo foi uma vez que eu estava indo para Paranaguá, né, para descarregar lá no porto. Eu estava dormindo e eu acordei na descida da serra, que eu olhei aquelas montanhas lá enormes, né, que montanhas verdes assim, tipo, fiquei fascinado, né, então não tinha visto, acho que nem TV, na época não, a gente nem tinha TV na época, tipo, imagina, 1975, Campo Mourão, pouca gente tinha televisão, você não tinha assim tanto acesso igual você hoje, né, internet, eu vi serviço, não tinha, era restrito. E eu fiquei fascinado com aquilo, eu lembro que eu perguntei pro meu pai, né, se dava para subir, né, até lá em cima, lá no alto, né, ele falou, acho que sim, né, eu falei, um dia eu vou subir. E passaram-se 23 anos até que eu subi minha primeira montanha, né? Foi em 95 e dali eu não parei. Na época eu morava em Curitiba direto para acampar, cheguei a passar fevereiro sozinho lá acampando. E daí fui. E quase todo ano, quase todo ano eu consegui um grupinho de amigos aí, quase todo ano a gente vai pelo menos uma montanha. No passado a gente foi na Páscoa, né? A gente subiu o Pico Paraná, foi minha terceira vez no Pico Paraná. Qual que é a altura? O Pico Paraná, sexta-feira à noite, se me perguntar números. Se eu não me engano, é 1977 metros de altitude. Lembrando que a altitude de uma montanha, do cume de uma montanha, é a partir do nível do mar, né? Mas o Pico Paraná, só como referência, é a montanha mais alta do sul do Brasil, ou seja, é o ponto culminante do sul do Brasil. Então não é fácil. Trabalhoso. Foi minha terceira vez no Pico Paraná e foi a mais difícil. Até nós fomos num grupo, na época eu estava namorando, a namorada foi junto, foi a primeira montanha dela e meio que na volta ela me arrastou. Porque eu tenho problema de coluna, né? E eu estava mal preparado fisicamente, eu dei uma esticada e ela, como iniciante, deu conta. Ela deu conta e a gente teve um monte de perrengue. Tanto é que a gente foi fazer bate-volta, porque você sai com a mochilinha, subir e descer, mas a gente pegou chuva, tinha muito barro. Quando amanheceu o dia, a gente ficou parado lá para não se perder na trilha, estava 5 graus, a gente passou frio. E daí na volta, minha lanterna deu problema, a gente voltar só com uma lanterna, então daí começou a chover. Ficou um monte de perrengues, então essa subida marcou porque ela durou quase 24 horas, faltou 18 minutos para dar 24 horas. E foi a namorada, que era iniciante, que era a primeira montanha, que ela chegou ao cume e me arrastou até o fim. Então essa foi guerreira. Sim, essa. Mulher. Então foi marcante, assim, tipo, foi minha terceira vez no Pico Paraná, que é o ponto culminante aqui do sul, mas foi a mais difícil, assim. Agora, o engraçado foi quando a gente chegou no cume, com todo aquele sacrifício, tinha um cachorro lá em cima. E todo mundo que chegava, né, as outras pessoas que chegavam, que tinham outras pessoas, outros grupos, todo mundo, como é que esse cachorro chegou aqui? Era um mistério, né? Porque uma pessoa é difícil você subir. Lá no Pico Paraná tem um local chama-se de carrasqueira, né? Um paredão de pedras que ele é reto. Nossa. E daí tem uns ganchinhos, aquilo é muito difícil, é muito perigoso. Quer dizer, um cachorro não sobe por ali, todo mundo curioso. E eu dei sorte que na descida, quando eu estava descendo na carrasqueira, eu olhei e vi o cachorro descendo. Esse cachorro, de alguma forma, ele seguiu alguém, porque lá em cima ele pedia comida para todo mundo dava. Ele era de uma chácara lá, né, do Rio das Pedras, que é a chácara onde tem o chalés onde a gente estava, né? Tinha 2 cachorros e ele era um cachorro dessa chácara. Então, em algum momento, ele subiu alguém, atrás de alguém, por comida ele achou um caminho, uma trilha. Uma trilha? E vocês foram para a trilha? Não, a trilha que ele passou é impossível, que é na borda da montanha, e ele descia ainda só em 2 patas, tipo, arrastando o traseiro para não cair. Aquele cachorro é trilheiro. É trilheiro mesmo, aquilo lá é único, não sei se outros cachorros fazem aquilo. Então foi interessante, né? Vocês filmaram ele fazendo isso? Eu tirei fotos ele descendo ali, porque eu estava pendurado lá na carreira do paredão, não dava para tirar as 2 mãos para gravar muito, para tirar uma foto. E tem foto com ele lá em cima. Até os meus amigos, né, que eles desistiram naquela subida antes de entrar no caminho, porque, pô, o cachorro subir, vocês não, né? Eles, não, mas o cachorro tem 4 patas e tal, né? Então, né? Interessante. Mas de montanhas, a maioria das montanhas que eu subi mesmo foi aqui na Serra do Mar Paranaense. E eu tinha um sonho antigo, até desde da época do nosso ensino médio, lembra da Vanderlei Anantes? Ela um dia me deu um livro da Mir Klink, ela me emprestou, ela falou, olha, esse livro é da tua cara, você vai gostar, que era os 100 dias entre céu e mar, que ele contando a travessia dele, que ele ficou famoso bem, né? Foi vir da África até o litoral brasileiro, um barco correndo sozinho, né? Nossa, vai remo? Ele veio remando, atravessou o oceano, ele remando.
E eu lendo aquele livro ali que eu comecei a me interessar, né, por narrativas de viagem. Foi naquela época, em 92, né? E dali eu tenho, agora eu desfiz de parte da coleção, mas durante esses quase 30 anos eu fui acumulando, né, comprando, lendo e até da Bill Clinton, tipo, no futuro, daí acabei assistindo 2 palestras dele, tenho livros autografados, conversei com ele, assim, então tipo, a gente fica trocando papo, contei a história de como eu descobri ele. Então ali também começou a abrir minha visão para outros tipos de aventura. E através dos livros da Bill Clinton que eu descobri sobre a corrida para o descobrimento do Polo Sul. Isso se passou lá em 1912, 1915, no Polo Norte. Corrida do quê? Para quem era o primeiro a chegar no Polo Sul. Então tinha as expedições, né, que eles queriam chegar no Polo Sul geográfico, lá na Antártida, né? Então teve a corrida porque quem chegou primeiro foi um grupo norueguês, e na mesma época estava um grupo inglês. Só que os noruegueses eles chegaram 32 dias antes, voltaram 5 vivos, e os ingleses não. Os ingleses chegaram 30 e poucos dias atrasados, acabaram morrendo na volta, morrendo de frio e fome. E os 3 últimos que morreram foram encontrados 8 meses depois, congelados na barraca, perto de 14 km de onde eles estavam, tinha um depósito de comida, só que estavam tão cansados e o frio teve tempestade que eles não conseguiram. E aquilo 14 km não é tão perto, né? Dependendo da situação, não é tão perto. E aquilo me interessou, né? Eu comecei a ver sobre, poxa, andar na neve, como é que era. Depois passei também a ler livros sobre escaladas em neve e eu tinha aquela vontade. Falei, poxa, subi tantas montanhas aí de floresta, um dia ainda eu quero ir numa montanha nevada. Eu tive a oportunidade de ir na Bolívia, né? Em 2012, o Huayna Potosí, ela é 6.088 metros de altitude. E é diferente, tipo, você subir aqui o Pico Paraná, que ele está acima do nível do mar, mas não tem problema com relação à altitude, né? A falta de ar. Agora 6.000 você anda, você falou os 14 km, agora você anda 14 metros, parece que você correu 14 km, que não está acostumado. Então eu fiz toda uma adaptação, fiquei 28 dias rodando entre Peru e Bolívia, e o final falei que ia fazer isso. Foram 3 dias, fiz um treinamento antes, então teve todo um processo. E eu estava num grupo éramos em 3, era eu e um casal de suíços, alemães, não nem né, mas suíços. E daí juntou com mais um grupo e a gente foi pro ataque, né, que se chama ataque. Quando você sai, a gente saiu era 1h da manhã. Atacar a montanha. A gente saiu com frio de -5 e quando chegou no cume, na do dia, estava a 15 negativa, sensação térmica de -20. Então, -20? Tá eu fui beber água, eu estava com sede, estava meio desidratado, minha água estava um pouco de gelo, né, na garrafinha. Daí eu lembrei, falei, poxa, eu não prestei atenção nos livros, tantos livros que eu li, que o pessoal colocava dentro da roupa para aquecer, para não congelar, eu deixei na mochila, né. E lá eu achei que... Como que você teve que descongelar ela? Não descongelou, eu voltei desidratado, na descida ali eu achei que eu não ia chegar vivo, eu estava tropeçando, tipo bêbado, estava tropeçando no próprio pé, né. Só que eu estava tropeçando num lugar onde tem paredões assim nos 2 lados, você cair, então eu estava amarrado numa corda e o guia, tipo, quando eu caía ele me segurava. Só que o guia tinha 1,5 m, eu falei, se eu cair mesmo, eu falei, esse cara não vai me segurar, né. Mas o guia tem que estar muito preparado, né? Sim, os caras ali, eles vivem daquilo, eles estão toda semana, então eles têm a questão de respiração, preparo físico deles é bem melhor, né. Mas eu achava, falei, se eu for cair mesmo pra valer ali, que o cara vai, se ele vê que vai me segurar, ele vai me soltar pra não ir junto, né. Tipo, ainda bem que não precisa acontecer isso. Mas foi uma experiência e tanto, assim. Ainda quero voltar antes dos 60, né, que tá perto aí, que acho que ainda tem... Quando vocês dizem que eu quero bater mais recorde de altitude, né, eu queria ir para Limani, que é uma... Quem vê foto de La Paz, na capital da Bolívia, quem vê uma foto, assim... De cima, você vê uma montanha enorme bem atrás, assim. Ela é mais alta, mas dizem que não é tão difícil quanto o Huayna Potosí, que foi esse de 6.088 metros que eu subi. Então eu quero ainda, vamos ver se até a gente chegar dos 60, dentro dos próximos 7 anos, né, tá perto, chegando nos 53, quero ver se eu subo mais uma montanha, bater mais de altitude. E depois disso, passou dos 6.000, daí para 7, 8.000, né, que são as mais montanhas do mundo, é só no Himalaia, daí é para profissional, né, que quem tem dinheiro. Himalaia a gente vê nos filmes, né? Não, daí lá é 7.000, 8.000 metros, mas aí não é para mim não, não tenho preparo, não tenho preparo e também tenho condições financeiras, né. É porque tem que ter todo aquele equipamento. Sim, equipamento é caro, passagem, tudo é caro, né? Então, mas eu já me contento se eu chegar ali no Illimani ali. Eu montanha gelada não me chama atenção. Agora, aqui essas que você falou de início aí, eu tenho vontade.
Então, te prepara, porque você está fazendo academia ainda, a gente fazia academia no passado, foi no passado, a gente fez um tempo parada junto, agora, parou. vou voltar, Mas tô fazendo volta, caminhada, volta que Vou agora a gente, a turminha, acho que no meio do ano a gente deve, ou até, mais no meio do ano a gente deve fazer alguma montanha esse ano, eu te convido, tá? Isso. E a gente não deve fazer Ele tá falando, a gente não vai fazer o mais fala que difícil. convida, Tem um monte de gente que pede convidado, eu convido a pessoa, não posso ir, não me preparei, então chama. você tem que estar preparada. Mas eu chamo sim, Não, mas tem caminhada tipo, eu tô a gente está fazendo. indo, mas não só caminhando não resolve não, tá? Tem que ter músculo. Olha, o que eu digo pro preparo. pessoal é 50% é condicionamento físico e 50% é força de vontade. Isso eu aprendi na época do exército, quando você achava que você ia desmaiar de cansaço, você tinha mais 50%. Eu uso isso pra vida, pra muita coisa que eu fiz. Assim. Eu já fui atleta, então... Você é jogador de vôlei, né? Eu comecei com... Primeiro era corrida, tem medalha de 100, 400 metros. Ui, você era velocista? Vixe, por isso que eu ando de salto. Eu corria com a ponta dos pés, você sabia? Velocista corre com a ponta. Sim. A gente corria com a ponta dos pés. Nunca cheguei a colocar o calcanhar no chão. Que era, como fala, de... Corrida de sapatilha? Ou não? Às vezes sapatilha ou aquele tênis fininho que é mais que leve. a sapatilha de corredor só tem as garras ali só na frente, né? Então, eu era rápida. A gente ganhou 4x4, 4x100 e 100 metros. Depois, eu treinava no estádio, arremesso de peso, salto de distância, tudo aquela coisa do atletismo. Depois eu fui pro handebol, joguei para Camorão no infanto juvenil, mas eu treinava com adulto. Só que minha mãe nunca deixava ir para jogos. Daí fui pro vôlei e fui pro futebol feminino. No futebol feminino eu já viajei. Sim. Mas antes... Então, eu joguei basquete, né, na época de Camorão, nos 80, ia para jogos, a gente chegou a ser campeão estudantil, ficamos 10 dias em Moarama jogando, fomos campeões, foi disputar. Depois a gente foi disputar uma final em Rio Negro, né, que é divisa ali de Paraná e Santa Catarina, em 86. Até tem uma curiosidade, foi onde eu conheci minha primeira namorada. Tive que viajar 600 quilômetros para ir na divisa do Paraná com Santa Catarina para conhecer uma menina que era de Campo Mourão, que eu não conhecia em Campo Mourão. Eu não sabia que ela era de Campo Mourão, ela estava estudando a irmã. Então foi a primeira namorada, eu tive que ir lá? 600 km de distância para conhecer a menina daqui, que eu não tinha conhecido aqui. Ela morava onde hoje é perto ali do Condor ali. Aquele trevo ali que vai pro Santa Cruz não, onde o Alemão mora? Copacabana. Nossa, outra vez você marca na segunda-feira, tá? Porque sexta-feira, o cansaço da semana, a memória tá... Então, até eu falei sobre ser atleta, é a questão da resistência. Isso. Por quê? Por que eu digo? Porque eu quebrei, não. Eu tirava o pé do lugar e não contava pra minha mãe. Eu enfaixava, continuava treinando, jogando com os pés tortos. Tanto que eu tenho os dois pés, ó. Facilita até para andar de salto, porque ele ele já é viradinho assim. Então, e a questão de você treinar com dor, ter resistência à dor. Então acho que você vai ser uma boa montanhista. E tem uma vantagem, você que foi atleta, sabe que os músculos têm memória. Então se você voltar a treinar uns meses, você rapidinho você adquire o condicionamento físico. Tanto que eu não pego. E você é magra. Então é fácil. E eu começo a treinar, você vê que eu começo a definir. Então o treino aqui lá por, não sei quando a galera vai, é que época de montanha é no inverno, porque essa época agora é muita cobra, é perigoso. Eu uns anos atrás passei um susto lá com cobra no verão, então é sempre evitável. Então tem que ser outono e inverno, principalmente no inverno, que é época de montanha. Porque é mais seguro, porque as cobras estão todas escondidinhas nas tocas. No verão elas saem? No verão elas saem, muito quente, né? Então no verão é normal, você está passando uma cobra na trilha. Em janeiro eu estive no complexo não cheguei a subir no Pico Morumbi porque não estava fechado por causa da pandemia, então não dava tempo lá, você não podia nem acampar ali. Para ver a namorada, a gente foi até um pedaço, até uma cachoeira que tem uma hora pela trilha ali. E na volta tinha um pessoal que tinha passado antes, eles tinham uma cobra deles passando assim, um rapaz tinha uma cobra aqui. Quando ele foi lá, a cobra estava indo, lá tem um vídeo lá. E ela estava embaixo da sombra de uma folha. Do lado da trilha onde a gente passou, a gente passaria na volta. Talvez, sem saber que tinha cobra ali, podia acontecer sair da trilha e pisar em cima. Então, tem esse risco. E elas ficam, por ser... Ou ela é marrom ou é verde, então ela fica escondida, camuflada, né? Ali na mistura trilha. com as folhas, Então, não dá pra ver. É muito Igual perigoso. aqui no bosque, eu tava indo caminhar meio tarde. Mas Jararaca, acho que você foi atrasada na travessão da trilha, eu vi uma foto que postaram. E ela é da cor do... Sim, do... imagina, eu falei, não passo mais naquela parte escura, porque eu sempre tava passando e tava escuro já.
porque eu vou tarde. Então eu não tinha o passo costume mais. de passar na trilha à noite ali também. É. Uma vez eu atropelei uma capivara, a capivara me atropelou, mas tipo, nós dois embolamos assim, tipo, os dois caíram, né? Que ela não Fiquei mordeu. pensando, Eu parei de. e na época geralmente que eu não corria. tem ninguém, né? Assim, pouca gente. Você pisa numa cobra, é picada na Bom, noite. Tem que sair correndo, gritando de socorro, dá tempo até você. É, né? Quando você Então aquela apagar. parte escura assim não vou mais. Pelo menos tarde, né? Porque é um risco, porque quando eles tiraram a foto era de tardezinho, mas ela já estava meio camuflada com o asfalto, né? Sim. Imagina um pouquinho mais assim, Quer dizer, você nem vê ela. no bosque já tinha sido avistado onça, né? Uns anos atrás, agora cobra, hein? Tá. Não, mas cobra Temos não uma tem. selva aqui do lado. Mas várias vezes cobra já apareceu Cobra eu ali. nunca tinha visto, ele só via capivara mesmo. Várias vezes. Tanto fora quanto dentro ali, né? Até de outras raças, dessa. Nossa, fazendo piadinha. Com licença, deixa eu só molhar a garganta aqui. Falei demais. Então, mas o Wander, além dessa, digamos, dessa lado aventureiro, atleta dele, ele também é poeta. Não sou mais, já faz 40 anos que eu parei. Joguei tudo fora. Lembra? A gente tinha essa afinidade na época do colégio por causa Ele de escrevia. escrever. Ninguém sabe e que sou livros. poetisa. Você ainda é? Não sou nada. Eu desisti já há 40 anos e eu joguei tudo fora, porque eu escrevia. Não, eu acho que tenho era- guardado. Um dia eu publico um livro, tem um livro pronto. Eu guardei durante uns 20 anos. Daí um dia eu fui ler e falei, gente, isso é tão ruim que eu não quero que a posteridade descubra que eu escrevi isso. Eu botei fogo, é sério. E nunca mais. Mas eu leio ainda, leio muito pouco poesia. Eu gosto de Drummond e gosto do Leminski. Carlos, e o outro lá. E o Mário Nossa. Quintana também, que eu gosto. Legal. Mas olha só, curiosidades da nossa juventude. Cuidado aí que você vai falar. Hein? Não tem nada. Naquela época eu era santo, naquela época. Ainda sou, né? Voltei a ser. Muito, muito. Vixe, A gente se reunia para escrever poesia e a gente lia uma poesia do outro, né? E nós somos, antes da AME existir, que é a Associação Moronense de Escritores e tal, nós tínhamos um grupo de poetas, né? Que era eu, o Wander, o Roberto, e ainda tinha o codinome, era Poeta das Ruas. Você era o poeta do quê? não me lembro mais. Não lembro mesmo. O não. Roberto era o poeta das ruas. Eu era poetisa dos sonhos. Esse aqui nem lembra mais o codinome dele. Daí tinha o Gilbertinho, tinha o professor Rubens Sartori e mais uma pessoa. A gente se reunia na biblioteca da Casa da Cultura. Mas eu acho que fui uma vez só. Eu era logo caí fora, logo eu fui embora. Então eu nem lembro mesmo. No fim, Aliás, acho que ninguém sabia desse meu lado. Aí você tá entregando essa tua veia Eu romântica. tive esse passado já, mas já abandonei. No fim, quem ficou e deu seguimento a isso foi o Rubens Sartori e o Gilbertinho. Eu, você e o Roberto, a gente acabou não entrando, nem divulgando as nossas poesias, porque a gente só lia entre nós. Era uma coisa assim meio clube dos mistérios, né? Tanto Só é nós que a minha sabíamos, não existe né? nenhuma. Então, nem eu lembro o que eu escrevia. Aí pouca gente também sabe o que eu escrevi, era mais ali só nosso grupinho. E a gente dava votos, assim, falava, tá bom, não tá muito bom, você tem que melhorar. Isso aí tá muito meloso. Uma coisa que eu lembro foi no final de 92, quando eu, em janeiro de 93, ia pra Curitiba, eu lembro que tinha poucos livros na época, né? Não tinha dinheiro, então tinha poucos livros. Eu ia mais à biblioteca, né, pra ler sem comprar. Mas eu lembro que eu tinha alguns livros, eu li pra você. E entre eles estava o primeiro livro que eu li, que a minha mãe tinha comprado pra mim e pra minha irmã quando éramos crianças, que era A Pequena Sereia. Foi o primeiro livro que eu li. Eu comecei a ser alfabetizado. Eu olhei no seu estante de livros, falei se ele estava ali, não tá. Falei, se tiver eu vou pedir de volta, mas não tá. Tem um estante aqui, do outro lado, tem um estante de livros dela. Agora há pouco eu fui, sem ela saber, ela não estava aqui, eu fui lá. Eu nem lembrava disso. Então, mas isso eu lembrei de... Mas eu tenho Pequena Sereia, aqui tem uma parte, lá na minha sala tem outra, mas eu perdi muitos livros Então, porque... mas se você achar um Pequena Sereia dos anos 70 aí, eu gostaria de... Eu vou procurar ter lá de nos volta. antigos. Talvez ele tenha até meu nome, tá? Nos antigão Eu lá. sempre tive costume de comprar livro, colocar o nome, a data e a cidade, né? Você era viciado em leitura também, né? Era. Hoje em dia eu leio bem menos e bem menos que eu gostaria. Tanto é que eu tenho uma fila de livros lá para ler. Eu também. Eu tenho um hábito. Ele tem acho que 7 livros que eu não li. Eu lia, teve épocas de ler 2 livros por semana. Hoje em dia é um livro cada 2 meses, 3 meses. E Antes eu lia um livro a cada 2 dias. E eu leio muito. Não sei Uma coisa como. que eu faço hoje em dia, né, graças à tecnologia, né, tipo tem o Kindle, que é um aplicativinho, Pra um baixar. aplicativo da Amazon. Aham. Então eu tenho ele no celular
Então, tem algum livro que me interessa, eu compro ele digital, que ele acaba sendo 20% às vezes do valor do livro impresso. E o que eu faço? Fila. Eu estou na fila do correio, eu leio 2, 3 páginas. Eu estou na fila do banco, eu estou no carro esperando alguém. Às vezes estou na rua ali caminhando, eu estou lendo. Assim eu consigo. Nossa, então, consegue. tipo, eu acabo, o tempo que eu tenho ocioso, eu consigo ler, para ler. Às vezes demora, teve um livro que eu levei 3 meses para ler, ele tinha muitas páginas, um livro sobre Guerra do Paraguai, que eu li ano passado. Eu levei uns 3 meses para ler, mas terminei no Kindle. Se eu fosse ler ele um livro físico normalmente, acho que eu teria demorado 1 ano para conseguir terminar, por falta de tempo. Porque hoje a gente tem tanta coisa, tanta opção. Você começou a gostar de leitura por qual tipo de livro? Coleção Vagalume? Então, eu fui meio, quando criança, minha mãe trabalhou, tipo, minha mãe teve pouco estudo, ela veio do sítio para trabalhar na cidade aqui com um casal de médicos. Daí foi para Curitiba, viajou, conheceu muita coisa e ela viu, com eles ela aprendeu a importância da leitura. E quando ela casou, teve os filhos, ela quis passar isso para os filhos. Então eu fui comecei a ser alfabetizado com gibis da Disney. E esse livro da Pequena Sereia foi o primeiro livro assim, que tinha em casa. Então comecei a pegar gosto. E daí eu lembro quando eu tinha 83, tinha 13 anos. A gente tinha acabado de sair para lá para morar aqui onde hoje é o Posto Mufato, aqui no centro, né? E nossa TV queimou. E daí não tinha o que fazer. Daí uma manhã eu estudava à tarde, 13 anos não trabalhava ainda, estava ocioso, daí minha irmã estudava um ano na minha frente, eu estava na 6ª, minha irmã estava na 7ª, e eu vi no meio das coisas dela um livro da série Vagalume, O Menino de Asas, que era para lá, tinha uma prova sobre o livro, né? Daí eu peguei e comecei a ler, me interessou. No segundo dia, que eu comecei um dia, no segundo dia eu terminei, e eu perguntei para ela, como eu faço para conseguir mais livros para ler? Porque eu vi atrás que tinha uma coleção, né? Mais livros, né? Ela falou, vai na biblioteca, que na época era na Casa da Cultura, né? Ali em frente à Unespar. Daí eu fui lá, fiz uma carteirinha, daí todo dia, daí na época eu estava no estadual, morava aqui perto do Polo, mas estava no estadual. Levei 2 anos e meio para mim transferir para o Polo. Eu morava 2 casas do Polo, mas ia... Não conseguia vaga. Não, na época eu não queria, por causa das amizades e tudo, eu não queria mudar. Até na época não era igual hoje, que é difícil vaga. E daí eu comecei todo dia, saía do estadual e passava ali na biblioteca a pegar um livro. E lia um livro por cada 1, 2 dias. Eu lembro que quando eu li também da série Vagalume, eu li Éramos 6, estava tão interessante que eu lendo, quando eu terminei assim, eu olhei pela janela, estava o sol. Falei, nossa, eu não dormi, daqui a pouco tem que ir pra aula. Me apavorei, né? Falei, nossa, eu virei a noite lendo. E ali começou a paixão por livros. E essa paixão foi crescendo, e durante muitos anos, quando estava em Curitiba também, eu ia na biblioteca pública lá, que era enorme, prestava livros. Eles tinham uma seção lá que eram livros recentes, livros novos, que só podia ler no local, né? E na época eu não tinha condições de comprar livros, né? Porque livro era caro, ainda hoje é caro. Então muitas vezes eu saía do trabalho, ia lá, morava no centro, ia na biblioteca, ficava ali 40 minutos lendo uma parte do livro, no outro dia ia. Daí chegava no 3º dia, tinha alguém com aquele livro na mão. Putz, deu vontade de bater, de tomar o livro. E os anos foram passando, a situação melhorou, e uma das coisas que eu agradeço até hoje, né? Uma das alegrias assim, tipo, eu poder chegar na biblioteca, numa livraria, ter um livro, eu quero ir lá e comprar. Tipo, durante muitos anos eu não podia. Antigamente o pessoal fala então assim, eu fico feliz com coisas, não são coisas pequenas assim, tipo, se for ver, não quero um carro, uma mansão, um iate, como muita gente. Quer dizer, uma coisa que me dá alegria eu chegar hoje numa livraria e poder comprar um livro, porque durante muitos anos eu não podia. Então... Mas era legal, antigamente na Roma sempre chegava livros novos, né? Até a dona, ela era uma senhorinha. Sim. A gente entrava lá, ela falava assim, Renata, chegou tal livro. Chegou ela já ela já lia todos os resumos, já fazia um spoiler dos livros que ela sabia. Tinha conta na livraria. Hoje em dia a gente tem conta em farmácia. Eu tinha conta na banquinha do Jonas aqui, que eu pagava por mês, depois quando eu comecei a trabalhar, que eu lia muito gibi, colecionava gibis, então ele anotava, chegava no final do mês lá, parte do salário no Jonas, fazia no Jonas, grande amigo. Um dos vícios que eu tive era comprar livro. E eu não tenho nem metade dos livros que eu comprei com esse negócio de emprestar, porque eu nunca fui apegada. Eu não empresto porque emprestou, já era. Não, eu nunca fui apegada, não, eu emprestava. Eu sou aquele que pega o livro novo, eu leio assim, nem abro muito para não soltar a página, para não dobrar, o que não dobra o livro, eu sou fresco. Apegada. E eu tenho ainda, né, eu tenho uma estante até parecida com a sua, tem as fileiras de livro, mas eu comecei a desfazer de vários, igual a coleção de narrativas, porque tinha livro ali que eu li e falei, poxa, esse livro eu li 20 anos atrás, ele está 20 anos aqui,
E eu não vou ler nos próximos 20, então fui vendendo. Hoje em dia, Mercado Livre mesmo, tem muito livro que eu compro, eu leio e acabo vendendo. Tem livros que eu comprar e ainda vender mais caro do que eu paguei, né? Eu perdi muito livro também, que meus irmãos, meu pai tinha uma biblioteca, meus irmãos doaram a biblioteca do meu pai e tinha livros meus lá. Meu pai tinha uma biblioteca de mais 3.000 livros. Os livros foram juntos. É, um monte de livros, assim. Eles não perguntaram, simples. Apesar que quem ganhou com isso foi a Rosa Cruz, né? Porque a maior parte dos livros foi para a Rosa Cruz. Meu pai foi fundador da Rosa Cruz aqui de Camorão, então meus irmãos acharam por bem doar tudo pra ele, a maioria para eles e alguns, e acabou indo alguns. É que né? Eu acho que o livro também deve circular. Tipo, eu tenho alguns lá que eu não. Alguns livros que eu ganhei, tenho livros autografados que eu guardo até por questão de afeto. E tem uns que. Tem um livro lá que eu leio a cada 2 anos. É um livro sobre uma caminhada. Foi feito um filme, acho que é um passeio, não lembro o nome, eu acho que é um passeio na floresta. O filme é ruim, mas o livro é muito bom. Então, cada 2 anos eu leio aquele livro. E parece que eu estou descobrindo coisas novas, tanto que eu gosto daquele livro. E tem uns outros lá que eu guardo. Aí, depois de anos lendo, eu comecei a escrever meus livros, né? Tipo, durante muito tempo eu li as narrativas de viagem e comecei a escrever as minhas. Essa era uma pergunta. Quais livros que ele escreveu, né? Quais são os temas dos livros dele? Então, eu tenho alguns impressos que foi pelo clube do... Fugiu de novo o nome. Clube do... Clube de escritor? Não, clube... Dos autores. Clube dos autores, isso. Que você... É sob demanda, então você... publica lá, você coloca lá, daí alguém se interessou, vai lá e compra. Só que acaba ficando muito caro, então não se vende muito. Mas eu vendi bastante na Amazon, a versão em e-book, a versão digital. Então coloca um valor baixo, mas e às vezes até coloca umas promoções lá gratuitas para o pessoal conhecer. Isso é legal que muita gente deu retorno. Tipo, ano passado, final do ano mesmo, teve um rapaz lá que entrou em contato e me achou, né, pelo Instagram, ele falando que tinha lido um livro que eu escrevi sobre uma viagem que eu fiz em 2016 pela Estrada Real, né, em Minas, interior de Minas, São Paulo, até Paraty, no Rio de Janeiro. E daí escrevendo e falou que gostou, tá valendo e tal. Então é legal esse pessoal esse retorno para você, né? Lógico que nem todo mundo vai gostar. Eu tenho um estilo próprio ali, que é narrativo, é um estilo bem pobre até assim, eu não sou de colocar palavras rabiscadas, que é estilo academicista, eu sou contra academicismo. Porque... Jargões, assim, né? Não, tem que simplificar, né? Sim, tem gente aí que você vai conversar. Eu mesmo trabalhei muitos anos num colégio jesuíta, então você conversava com os professores no dia a dia. Daí quando tinha seminário, cada semestre tinha um seminário interno. Pô, como era do RH, eu participava dos seminários, né? E, daí você sentava com aquele pessoal que eles começavam a conversar, debater, eles usavam palavras, acho que na noite anterior eles ficaram no dicionário decorando palavras diferentes para uma aparecer mais que o outro. Eu falei, que isso? Esse pessoal não fala assim no dia a dia. Um dia eu levei daí um dicionário, né? O pessoal falando, eu aqui, meu chefe me deu uma juntada, né? Falou, tô fazendo piada. Eu falei, não tô fazendo piada, né? Ele falou, fazendo gracinha, né? Falou, não faz isso não, fica feio. Eu com o dicionário lá, porque eu não tava entendendo o que o pessoal tava falando, né? Eu parei até de início. Eles queriam parecer mais elitizados. E eu tive um problema aqui há uns 3 anos, não vou citar a faculdade, que eu me inscrevi para sou formado em História, tenho pós em ensino de História, eu me inscrevi para um mestrado e era sobre história alguma coisa, nem lembro mais, que fiquei tão irritado que até esqueci. Fui passando nas fases tudo, daí chegou na entrevista. E aqui na cidade, com um professor presente do meu lado e um outro numa outra cidade online. E o cara começou tudo certo, assim, tudo e tal. Eu falei, acho que já tá pensando, já tô dentro, né? Que você voltava na entrevista, eu fui bem em tudo, né? E daí chegou nesse ponto do academicismo, né? E o cara perguntou, mas esse meu projeto que seria? Eu falei, não, seria para combater o academicismo. O cara daí começou a usar as palavras que eu não entendia, eu acho que o cara era o rei dos academicistas. E foi, e acabei saindo de fora por causa desse cara. Falei, então... Eu peguei, já não gostava muito de academicismo, né? Você pegou birra dele? Peguei birra. Daí eu fui me informar, fui ver sobre os projetos que tinham lá, e aqueles projetos academicistas, assim, que só o pessoal que faz o projeto, quem está dentro da faculdade, que lê. Fora ninguém vai ler aquilo, que ninguém vai se interessar, o troço é chato. Só que eles gostam de palavras difíceis, de dizer que são intelectuais, que na maioria das vezes eles não são. Eles são intelectuais na frente dos alunos ali, ou numa palestra, mas no dia a dia os caras falam errado. Fazer o quê, né? Como que é o nome dos seus livros? Não, vamos falar pelos temas. Na verdade, são 5 livros, agora eu fiz uma coletânea num livro só. O livro é no meu blog, né? Que é Histórias
Viagem e Bobagem. Na verdade, o blog é Histórias, Fotos, Viagem e Bobagens. No livro ficou Histórias, Viagem e Bobagens. A bobagem é porque eu coloco muita cultura inútil. Eu gosto de cultura inútil, eu acho que toda cultura é válida. E também entra na bobagem. Conta pra nós uma cultura inútil daqui a pouco. Daqui a pouco eu conto uma dessas culturas inúteis do Caramba sua bateria. Então, esse livro, daí eu tenho. Nesse livro, essa coletânea são 5 histórias de 5 viagens, né? Caminho da Fé, que eu fiz em 2011, de bicicleta, entre Descalvado, interior de São Paulo, até Aparecida, que não é Aparecida do Norte, tá? Todo mundo fala errado, a cidade não se chama Aparecida do Norte, tá? No livro eu conto por quê, quem for ler ela vai descobrir. A segunda foi a viagem para Machu Picchu, Trilha Inca, né? Fiz a Trilha Inca até Machu Picchu, 2011 também. Daí a terceira a narrativa que está nesse livro é em 2012, que eu fiz Trilha Salcantay até Machu Picchu novamente. 2016 daí a Estrada Real, né, que é a interior de Minas, São Paulo, também fiz, e até chegando em Paraty no Rio, fiz de bicicleta. E a quinta foi a última viagem grande que eu fiz Caminho de Santiago, França e Espanha. Quantos Só dias? Que eu fiz metade, eu tive um problema de inflamação de ciático. Quando eu cheguei lá não tinha condição de pedalar, então eu fiz metade, são 800 km, 810 km. Eu fiz metade de ônibus e metade de bicicleta. Eu tive que ir em Pamplona parar, no hospital, medicação, tudo. Daí a doutora fez eu prometer que eu ia ficar uns 3 dias lá em repouso para poder pedalar. Ela falou, senão você não vai conseguir pedalar nada. Se você tentar forçar, você vai travar e não vai fazer nada. Ela falou, se você se cuidar, pelo menos você faz a metade. Daí então eu fiz 100 km no início, daí pulei 300 km de ônibus, daí fiz o restante, assim. Mas essa foi uma aventura e tanto. Só que chegou no final eu fiquei frustrado, né? Tipo, quando chegou lá e... Você não conseguiu os carimbos, então? Não, os carimbos eu tenho, consegui o certificado. Conseguiu? Porque para você ter a compostelana, que é o certificado de conclusão, você pode fazer, se você fizer os últimos 100 km a pé ou os últimos 200 de bicicleta, já vale. Eu fiz a metade, então tinha os carimbos, eu tinha suficientes. Só que a frustração foi pessoal, né? Quando cheguei lá em frente à Catedral de Santiago de Compostela, assim, a galera que chegava, todo mundo chorando, pulando, se abraçando, eu ficava amarrado, eu fiquei droga, eu fiz só metade, não era assim que eu queria. Daí eu prometi, até gravei um vídeo, tá no meu canal do YouTube lá, que eu prometi que eu ia voltar, isso foi em setembro de 2017. Setembro de 2017 eu prometi que eu ia voltar no meu aniversário de 50 anos em abril de 1920. Eu prometi que eu ia voltar, que eu ia economizar e ia voltar para fazer inteiro, ia fazer a pé. Me preparei fisicamente, economizei. Eu tava mudando de emprego, calculei tudo certinho para em abril tá livre, assim, eu já tinha cumprido o aviso de né, em março, ia começar no outro em maio. Só que daí veio a pandemia. E a Espanha foi um dos países no início onde mais morreu pessoas. E então, daí não consegui cumprir isso, né? Mas você ainda pensa em fazer o caminho de novo? Eu quero fazer futuramente, mas não sei quando, porque daí nessa de pós-pandemia, euro subiu, tudo virou, minhas economias que dava pra fazer a viagem naquela época, hoje só vale metade, né, do que valia, então subiu tudo, né? E daí no emprego que eu tenho atualmente, já desde então não tenho férias por causa de N fatores, né, de cumprir prazo e tal. Então não deu pra voltar, mas ainda tem dias para voltar, mesmo que eu esteja mais velhinho. É uma das viagens que eu quero fazer. Vale a pena. Essa e o Machu Picchu. Então, as duas você tem, então você tem no meu livro, porque tem 2 viagens de Machu Picchu, tem essa, e tem bastante coisa interessante, tem curiosidades, tem a parte histórica. Essa mesmo sobre a Caminho de Santiago, eu comecei a escrever, e quando eu estava lá para 30 páginas, assim, eu fui ler, falei, não, isso está muito pobre, assim, daí eu fui colher mais informações, que é tanta informação, daí eu fui me preparando, assim, eu fiquei alguns meses lendo, fui lendo tudo. Então tinha lugares que eu passei assim, que eu via uma construção, não sabia a origem dela, então Você vai buscando as fui bases. buscando mais informações e até entendendo algumas coisas que eu tinha visto ali e não tinha entendido totalmente, assim. Então no livro está bem completo isso. Acho que foi o melhor, tipo, cada livro eu fui melhorando, até na forma de escrever, criando um estilo próprio, né? E também fazendo ele mais completo. Acho que esse último está com mais cara de livro, né? Essa história do Caminho de Santiago. É bom que você pode recomendar para os mochileiros teus livros, né? Tanto é que esses e-books que estão lá na Amazon, lá, a maioria é mochileiros que acabam lendo lá. Eu tenho uma amiga mochileira aqui, ela adora, agora ela está em São Paulo, mas ela foi para o Chile, foi para Peru, tudo, ficar em hostel e...
Nessa viagem eu ficava nos abrigos de peregrinos, né? E esses abrigos são mistos, tem alguns lá que até quando eu cheguei lá, eu só tinha ficado num hostel misto no Peru uma vez. E lá na segunda noite eu fiquei no hostel que era misto, né? Só que o banheiro era separado. Já na terceira noite eu tô no banheiro lá, numa boa, lá escovando os dentes, escutando os barulhos, né? Achei, pô, esse cara tá mal ali, né? Quando abre a porta não era um cara, era uma menina, coisa mais linda. Eu falei, nossa, tipo, me assustei, né? E daí o que eu me espantei também, por ser um caminho, na maioria católicos que fazem, a liberalidade da Igreja Católica lá na Europa, que tipo, além de eles deixarem o pessoal dividir o mesmo alojamento, banheiro, tipo, não tem aqui esse pudor que se encontra aqui. Então cada um está fazendo um caminho sagrado e é responsável. E o europeu, não que ele seja despudorado, falta de vergonha, mas ele não se importa de trocar de roupa na tua frente. Se você quer olhar, olha. Se você está com pensamentos lascívios, más intenções, o problema é seu. Eu estou trocando aqui, o corpo é meu, o corpo é meu templo. Então aconteceu assim, eu estava lá parado escrevendo, tinha uma moça lá foi trocar de roupa, tirou na minha frente, assim, eu fiquei sem graça, eu virei de costas e saí, sabe? Por não estar acostumado, não estava esperando. Então, mais de uma vez, assim, no livro até eu conto, assim, esses fatos. E teve no último dia que eu dormi lá, eu estava em Santiago de Compostela, né? E é um hostel enorme lá, que é da igreja local, lá da catedral. E eu tinha acabado de buscar a minha compostelana, que é o certificado. E a Igreja Católica, para quem faz o caminho de Santiago, quando você chega no fim e pega o certificado, todos os teus pecados estão perdoados. Interessante, eu não sou um católico praticante, eu sou meio... Desviado. Já fui católico, não digo desviado, eu sou ecumênico, assim, tipo, eu acredito em todas as religiões, eu já peguei o bom de cada uma, assim. Sim, isso é um bom. Eu trabalhei 7 anos com padres, daí eu parei de ir na igreja. Tem meus motivos, mas não tem porquê, cada um sabe o caminho que escolhe, mas foi coincidência de eu trabalhando com os padres, eu parei de ir na igreja. Mas naquele dia que eu peguei o certificado, tipo, meus pecados estão perdoados, eu saí mais leve, a sensação era essa, assim, gente, realmente, assim, né? Falei, se eu morrer, hoje eu vou pro céu, né? E eu fui tomando cuidado, falei, não, hoje eu tava voltando lá pra arrumar minha mochila, né? Tipo, fui tomando cuidado pra não esbarrar, pra não ter pensamento errado, passava alguma moça com pouca roupa, não vou olhar, tudo certinho, né? Daí eu cheguei no alojamento, entrei, sentei na minha cama, daí que estava chegando um casal, eles estavam falando alemão, né? Eu sentei ali, estava arrumando mochila, que eu ia viajar, ia para Portugal, na manhã seguinte, né, ia pegar um ônibus até Portugal, aqui de Portugal eu voltaria de Lisboa para o Brasil. E tô ali, né, e tipo alegre ainda, guardei meu certificado com todo cuidado para não amassar, falei, não, vou tentar ao máximo não pecar, né, que eu tô livre dos pecados. E a hora que eu viro a cabeça, tá alemão, trocando de roupa, né, era bonita, né, eu não posso, não, é tudo pecado. Tipo, tô cuidando, aí, não posso. Eu fiquei naquela, falei, não, vou sair daqui. Eu peguei e saí, né? Falei, droga, não consegui ficar nem meia hora sem pecar, já pequei, né? Fui olhar pra mulher trocando de roupa, né? Eu falei, será que é Deus me testando ou o diabo me tentando? Ou é os dois juntos, né? Eu falei, acho que é os dois, né? Mas não consegui meia hora sem pecados. Então sou um perdido mesmo. Por isso que eu tenho que voltar, né? Pra passar de novo lá, fazer a pé e ter os pecados perdoados. Então tem umas coisinhas assim, que é as bobagens que eu falo do livro, né? São as coisinhas assim. Aqui foi bem resumido, o livro está mais completo, assim, os detalhes. Tem uns lugares lá que dá pra, umas partes, umas passagens que dá pra rir. E tem os perrengues, né? Também tem bastante perrengues. Me conta aí, quais foram, além de coluna, né? É que a gente cansa mesmo, eu geralmente atrás do joelho, os tendões, igual fui no Salto Boicotó, fui em as outras, nesse que a gente passa de 20 quilômetros, meu Deus, aqui atrás do joelho dói muito. Tem que treinar mais. Nossa, esse de quase 30 quilômetros quase morri de dor. Né? O pé ainda aguenta bem, apesar de ter dado bolha. Mas aqui o tendão atrás do joelho dói bastante. Não sei o que é que dói muito. Então, físico sempre o meu problema é as costas. E também tem um tornozelo bichado, mas isso eu supero. Mas os perrengues que eu falo tipo, já aconteceu de eu me perder, fazendo estrada real lá, de eu pegar, por razão do cansaço, pegar o caminho errado e ficar lá, tipo, você não saber onde está, o celular acabar a bateria e você está caminhando, será que eu estou indo, onde eu vou chegar? Aconteceu também de bicicleta quebrar, você tem que, quando eu fiz caminho da fé lá, eu tive que empurrar a bicicleta 22 km na chuva. Essa que você caiu de bicicleta e se machucou tudo, foi aqui? Isso foi aqui em Campo Mourão, foi aqui na Torres, né, uma trilha que tem 11 km daqui, sentido Mamborê. A gente, na época de 2014, né, foi em outubro de 2014, que eu
Eu tava no grupo na época e eu tava correndo demais. E numa descida ali, tava uma areia meio solta, a bicicleta pneu da frente ele afundou e eu saí voando, né? Eu decolei e eu ia de cabeça no chão, daí ainda pensei rápido, tirei a cabeça e dei o ombro. E na pancada foi forte, né? Pegou o ombro, dei a pancada no peito e eu bati a cabeça. Ainda bem que eu tava de capacete, se tivesse capacete tinha morrido. O capacete era bom, ele afundou, ele nem quebrou, ele afundou. E eu apaguei, né? Eu desmaiei na hora. E segundos depois eu voltei, estava um César, meu colega estava junto lá, ele estava tirando meu capacete e eu não conseguia respirar. Então deu aquele desespero, que eu puxava o ar não vinha, né? E daí eu tentei levantar e muita dor. Falei, não, a coisa tá feia. E ali não pegava celular, eles tiveram que ir até o posto da Polícia Rodoviária Federal. Ainda bem que um dos policiais que estavam lá era um conhecido, né? O Barzotos, que já está aposentado. Eles foram lá e ele fez deu uma olhada primeiro assim, e ele falou, olha, do jeito que você está aí pode ter perfurado, né? Quebrar uma costela, pode perfurar o pulmão. Então a gente sabia onde pegava celular, então eles foram na estrada lá para chamar o socorro. Eu fiquei meia hora lá estirado no meio da terra, lá, e o pessoal esperando do lado. Quebrou mesmo? Foi. Minha primeira fratura na vida, o ombro mesmo aqui, quebrou do lado, aqui, separou, né? E daí foi o SAMU lá me buscar. Primeira vez que eu andei de SAMU, também espero que seja a última. E a saída lá tem buracos, eu vim berrando, né? Daí cheguei aqui pra... Chacoalhando dói um monte, né? Nossa, respirar doía, né? E daí eu acabei na emergência ali, ainda não... Daí mandaram achavam que era fratura, mas... Bom, o Instagram tinha encerrado o nosso vídeo, tinha dado 1 hora, mas a gente estava conversando e não tinha nem percebido. Ele estava só contando aí da experiência dele em Machu Picchu. Mas agora eu voltei pra gente fazer algumas perguntas pro Wander, para nós encerrarmos o nosso bate-papo. Que geralmente eu faço umas perguntas fora um pouco do contexto dele. Ele contou um pouco da experiência dele como viajante, escritor. Mas tem uma coisa que ainda ele não contou, como surgiu esse interesse em tirar fotos. Ele é amante da natureza, então você queria começar a registrar, né? Você começou a tirar fotos dos lugares, até daí começou a colocar no seu blog também. Sim, já há uns anos que eu comecei a gostar de fotografia. Agora, depois que começaram as câmeras digitais, já facilitou. Porque na época do filme de rolo era caro, e você tirava foto, você não sabia se ficava boa ou não. Às vezes tinha aquela decepção de, pô, aquela foto ficou legal, chegava lá, ela estava tremida ou tinha queimado. E daí quando eu entrava, minha primeira câmera digital não era das melhores, mas já comecei ali a pegar o gosto. E hoje em dia com o celular, né? Minha câmera mesmo faz uns 2 anos que eu não uso, ela tá guardadinha, então eu uso mais o celular. E conversando com o pessoal que tirava foto, com um amigo fotógrafo, ele me deu algumas dicas. Não sou o melhor dos fotógrafos, não sou, mas eu tenho umas fotinhas legais, assim, eu sempre consigo saber onde enquadrar, o que fazer. E quando eu comecei meu blog, né, em 2008, então, tanto é que eu coloquei, né, no nome do blog, né, histórias, viagens, fotos e bobagens, porque eu postava bastante foto, né? E tem um acervo bom lá de fotos digitais. De foto em papel tem umas 1.200. E fotos digitais eu acho que já está beirando umas 100.000, assim. Mas eu só que não guardo todas as fotos, eu guardo as melhores. Então, quando numa viagem tiro lá 200 fotos no final de semana, eu guardo umas 50. Tem gente que guarda todas, né? Eu só pego as... Você filtra? É. Você joga, deleta, vai deletando? Vou deletando. O que ficou minha boca, eu vou deletando. Só guardo as melhores, assim. Então sempre eu... E eu posto no blog e de uns anos pra cá eu comecei, não só as fotos, como fazer videozinhos, né? E daí fazer sobre algum passeio, alguma viagem. Aprendi a editar, né? Aquele editor básico que vem do Windows ali. Aprendi a como colocar música e como editar. E fazendo isso, hoje em dia o editar o ruim era na hora de cortar os vídeos, né? E agora eu já peguei a prática, os últimos que eu fiz, eu já com o celular mesmo, já a posição certinho, eu já olho antes e já vou gravando, assim, tipo, a 10 segundos, 5 segundos isso. Então não preciso nem editar, depois é só montar foto, vídeo e colocar a musiquinha, fica legal. Ah, bacana. E essa questão que você começou a visualizar imagens, seria interessante diferenciar, igual aquela escada, uma escada para o céu. São visões, assim, de... Aquela ali foi na sorte, né? Então, só para situar ali, em Campo Mourão, todo ano tem um concurso de fotografias, né? E na pandemia parou, eu tinha participado uma vez antes da pandemia, desse ano passado agora teve novamente, o tema era imagens da cidade, né? Pô, eu tirei 2 fotos assim, que eu tinha tirado, uma já tinha um tempo já que eu tinha feito ela, uns meses antes, e uma outra eu tirei para mandar para o concurso, né?
que eu achei que, ó, essas são interessantes. E daí eu fui levar lá no Fotosec, né, pra revelar em papel, né, que você tem que mandar entregar lá no envelope em papel. Daí eu levei a foto, daí a moça leva meia hora, porque era um sábado de manhã e eu tinha que entregar na segunda, né. Da segunda, na hora do almoço que eu ia lá levar, né, pra entregar lá na Casa da Cultura, não, né, na biblioteca. E naquela meia hora eu falei, deixa eu dar uma volta, tirar umas fotos da catedral, ver se eu de repente acho uma foto, uma coisa legal. Tirei umas fotos ali, tal, daí quando tava dando a meia hora eu dei a volta pela catedral e tava indo pro SEC. E por acaso eu olhei pra cima e tinha uma escada. Alguém que fez algum... Tava informando a catedral. Fez alguma pintura, alguma coisa, aquela escada tava amarrada. E o céu tava azul, não tinha nenhuma nuvem, né? Quando eu bati o olho eu falei, cara, isso dá foto legal. Eu tirei tipo, umas 4 fotos assim e chegou lá no foto, eu fiquei olhando, separei, olhei. Falei, cara, essa foto eu vou mandar. Daí pedi pra moça se tinha como revelar, ela falou, já tá fechando, você tem que pegar na segunda. Eu falei, você fecha na hora da moça? Ela falou, não. Eu falei, então revela essa, R$7, né? E beleza. Daí chegou na segunda-feira, fui lá, quando eu olhei a foto no papel para ver se eu ia substituir, se podia mandar 2 fotos, se eu ia substituir uma das outras 2, eu vi que ela ficou legal, eu falei, vou mandar essa então. Eu tirei uma das outras fotos e mandei. E ela ficou em terceiro lugar, né? Com esses R$7 eu ganhei 500. Olha, valeu a pena. Então eu acabei ficando em terceiro lugar, né, com essa foto, que é uma escada para você ficar aquela escadinha. E foi uma visão estratégica, olhar uma escada lá na torre no final da torre da catedral. É que o fotógrafo mesmo, pelo que eu já andei lendo, assim, ouvindo, você tem que, tipo, imagina, você tem que ter é igual um artista que vai pintar uma tela, você tem que focar uma imagem e ver, opa, aquilo vai ficar legal assim. Às vezes naquela foto, se eu puxasse um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, se tivesse uma nuvem que não ia destacar a torre no céu azul, ela não teria ficado tão legal, não teria sido classificada. E ali foi um pouco de sorte. Eu até brinquei no dia lá com o pessoal, falei, eu preciso descobrir quem colocou aquela escada e dar metade do prêmio para ele, né? Porque se tivesse só a torre sem a escada, acho que não teria sido classificado. E outro detalhe também, até que um pessoal lá da coordenação lá do concurso, ele falou outra coisa importante que você acertou, ele falou, foi o nome está linkado com a imagem. Ele falou que isso também na hora do julgamento é um conjunto, né? Então, uma escada para o céu com a escada na torre de igreja, com o céu no fundo, ele falou, então isso que a comissão julgadora deve ter julgado tudo isso, né? E eu fiquei naquela, falei, poxa, escada para o céu, acho que eu já vi um filme com esse nome. Eu procurei no Google, não tinha. Só achei 5 livros com esse nome, uma escada para o céu. Já vi. Tem vários assuntos. Daí eu falei, poxa, achei que tinha dado um nome inédito, mas ela tinha a ver com um livro, eu já vi. Ela tinha a ver com, no caso, a imagem ali, né? Ficou legal até. E agora os próximos concursos quero ver se você... Hoje eu ando pela cidade aqui, né? Fica... Só que tem que ver o tema, que esse ano era a imagem da cidade, mas geralmente é algo ligado à cidade mesmo, assim. É interessante, outra coisa interessante que essas fotos, elas ficam no acervo da prefeitura. Então daqui 50, 100 anos, de repente, imagina, um neto meu, ele vai olhar, se foi meu avô que tirou essa foto 100 anos atrás, sabe? Assim, acho que é interessante. É bacana, mesmo. né? É bacana saber que fica, é um registro histórico para a cidade, então isso eu achei interessante. Quer dizer, então o nome fica de uma certa forma ali naquele. Linkado. Igual hoje em dia, a gente vê uma foto preto e branca de 100, 150 anos atrás, né? O que o fotógrafo pensou na hora que tirou essa foto? Será que ele imaginou que deu tantos anos? A mesma coisa com os livros, igual tem alguns meus livros foram impressos, né? Foram vendidos impressos. Esse dia eu estava lá deitado, com insônia, pensando. Eu olhei na estante de livros e fiquei pensando, né? Será que daqui a 100 anos um desses meus livros que eu escrevi vão estar em algum lugar, em alguma estante, alguém vai ler e ver, pô, aquele cara viajaram de bicicleta 100 anos atrás, hoje em dia, será que estão viajando? Se existe bicicleta ainda, bicicleta motorizada. Aliás, no Caminho de Santiago já tem vários lugares. Skate voador. No Caminho de Santiago, eu pedalandinho, tinha pessoal que ia com bicicleta elétrica. Eles alugam lá, ela tem autonomia de 75 km por dia. Quem não consegue pedalar, você aluga e vai, você não precisa fazer força. É a bicicleta elétrica, eles alugam lá. É bom que economiza energia. Sim, pra quem não pode, né? Porque cada um faz como pode. Quem pode caminhando vai caminhando, tem uns que fazem a cavalo, tem uns que. Coitado do cavalo, mas é bom. Para encerrar essa questão de viagens, quais as dicas assim, que você daria, as principais dicas para quem quer viajar? Aí depende, tipo, eu sou um mochileiro, eu gosto viajar de forma mais barata, ficando em hostel, porque você conhece muita gente, conhece gente de todo lugar. Assim. Mesmo eu já tendo os hostels, as primeiras vezes que eu viajei, a primeira vez que eu fui pro Nordeste, em 97, na época se chamava, aqui no Brasil era Albergue da Juventude. Então você fazia uma carteirinha e era até 27 anos, acima de 27 anos não podia. Hoje em dia já não existe isso mais, hoje em dia é hostel e vai encontra gente dos 12 aos 80 lá. Então, e daí você, poxa, igual lá, tanto aqui, em algumas viagens que eu fiz, aqui na América do Sul, no Brasil, ou na Europa mesmo, e ficando em hostel,
você senta tem área comum para refeição, que geralmente tem um fogão, tem panela, geladeira. Cada um senta ali, você senta e você começa a conversar. Se você não domina... Quem domina inglês se dá melhor porque você pode conversar mais. O meu inglês é limitado, é péssimo, eu só uso ele em emergências, né? Mas ali você consegue, às vezes até por mímica e mistura espanhol, português e você consegue conversar e você faz amizades, troca experiências, assim. Às vezes você reúne um grupinho, amanhã vamos fazer tal coisa junto, ou vamos fazer um passeio juntos. Então tem muitos casos assim de gente, pessoas que eu conheci de... E o que mais você dá de dica, de além de usar hostel? Você pesquisar, hoje em dia que a internet facilitou para você pesquisar fazer o tipo de passeio, a forma... Bom, eu sempre viajo em baixa temporada. Eu gosto de viajar geralmente em maio ou setembro, quando estava trabalhando, alguns lugares que eu trabalhei eu sempre pegava férias nessa época, porque na baixa temporada os lugares são mais vazios, você não encontra tanta gente, o preço cai, então você tem mais essa liberdade, é mais tranquilo. Por exemplo, dezembro, Natal, Ano Novo, eu não gosto nem praia, nada, porque é tudo cheio, tem fila para tudo, o atendimento acaba sendo ruim porque tem muita gente, o preço sobe. Então na baixa temporada eu prefiro assim, eu aconselho viajar na baixa temporada. Quem pode, nem todo mundo pode tirar férias nessa época, mas maio e junho os preços baixam, os lugares não tem fila, nem museu, nada, você vai e tudo é mais barato. E você acaba sendo melhor atendido, você vai num restaurante, ou no próprio hostel, ou no hotel, porque tem pouco hóspede e eles te tratam melhor. Não que eles costumem tratar mal quando tem muita gente, é porque não dá para você dar atenção. Imagina, você está atendendo 100 pessoas ali num dia, como é que você vai dar atenção para todo mundo? Agora, se você está atendendo 10, você já vai até chamar as pessoas pelo nome. Então, um conselho que eu dou, quem puder, viaje na baixa temporada. Isso é ótimo. Eu também sempre pesquiso fora minhas viagens em março. Ou no final do carnaval. Você está na divisa ali da alta com a baixa, está na média temporada. E outra, para quem é mochileiro, igual eu, que eu gosto mesmo de viajar com mochila, viajar de forma barata assim, quando você ficar em hostel, vai no mercado. Você quer gastar pouco, você vai no mercado, você compra e faz a sua própria comida, o teu sanduíche, sai mais barato que você ir num restaurante. No Caminho de Santiago tem um menu peregrino, quando eu estive lá, tem ainda, né, menu do peregrino. Ele é mais barato, porque uma refeição normal lá custaria 27 euros, vezes 5, 6, 8, quanto ao euro, então dá mais de 100 reais. Tipo, uma refeição que você paga aqui 25 reais, lá custaria mais de 100. O menu peregrinos é 11 euros, então quase 60 reais. Só que com 4 euros eu comia bem, indo no mercado, comprando minhas coisas e no hostel. Eu comi nessa viagem, eu comi uma vez só no menu peregrino. Ainda foi porque eu fui convidado, esse também é interessante. Eu fui convidado para um jantar, teoricamente seria um jantar romântico, né? Só que, como as coisas sempre dão errado para mim, o meu jantar romântico foi eu sozinho no restaurante e a Agonia sozinho no restaurante do outro lado. Vocês erraram? Não, ninguém me avisou, nem ela nem o cara. Ela me avisou que tinha que comprar uma fichinha. Ela me convidou para jantar. Quando eu cheguei lá, a gente ia ficar no mesmo cubículo, né, o quartinho lá com 2 beliches, né? E ela é uma texana, uma norte-americana que está estudando na Espanha, e a gente começou a conversar. A gente ficou sempre conversando, né? Então rolou afinidade ali. E daí depois ela me chamou para jantar com ela. Eu falei, opa, a esperança. Eu falei, tá onde? Daí ela falou, você tem que ir lá embaixo na recepção e comprar uma ficha do restaurante lá, porque uma quantidade X, como tem muita gente, né, onde a gente estava lá. Eu falei, beleza. Só que ela não me falou que tem mais de um restaurante. E a gente estava numa vila que tinha 12 construções, 11 km de divisa entre França e Espanha, já do lado espanhol, né. E eu estava machucado, mancandão lá e tudo, aí fui lá, comprei a fichinha, tudo, tomei banho, tudo. Cheguei lá no restaurante, procurei, olhei, era pequeno lugar, nada, né? Esperei pra ver, de repente foi no banheiro, entrou uma moça, saiu, eu falei, não. E daí comi sozinho, né? Falei, putz, ele brincando, né? Beleza. Acabei de comer, tô voltando pro hostel lá, né? Pro albergue de peregrinos ali. Quando eu tô entrando, eu escuto meu nome, né? Ele vem correndo assim, bufando. E ela, você não marcou comigo, não foi, não sei o que, mas me descascou, falando em espanhol assim. Eu expliquei pra ela, tá no restaurante, você não me falou, ninguém me falou que tinha 2. Ela, não, você me deu cano. Não cano, ela usou uma outra palavra, tipo, você marcou e não foi, você não honrou, não sei o que, eu comi sozinho, eu detesto comer sozinho, não sei o que, virou as costas e saiu. E quando eu esperei, deu um tempo, quando eu cheguei... Falta de comunicação, né? Falta de comunicação, né? Então o jantar que eu imaginei que seria romântico foi, tipo, eu num restaurante era no outro, né? Resultado, quando eu voltei lá pra cima, lá, ela tava de cara virada, só me deu boa noite, virou, dormiu na beliche dela. Não rendeu. No outro dia, quando eu levantei, ela veio batendo no meu ombro, tchau, tô indo embora, virou as costas e nunca mais. Que dó. Viu?
Mas comigo é esse tipo de coisa, nunca dá certo. Azarado, os perrengues dos amorosos. Digamos que eu sou azarado, mas o que pode dar errado, certas coisas sempre dá errado pra mim, assim, tipo, o que dá certo pra todo mundo, pra mim dá errado. Mas tudo bem, não ligo não. Não era pra ser. O que é pra ser pra mim tá mais perto. Não, vai muito longe. O que é pra ser, vai ser, Vai né? ser. Tem que acreditar no universo. Mas acho que de repente foi mais legal você contar essa história do jantar romântico de cada um no restaurante do que um jantar que de repente o papo ia ser chato, a comida do restaurante que ela comeu, que seria com ela, seria ruim. Apenas a minha estava melhor. Tem que ver o lado bom das coisas, né? Agora, para encerrar, você que gosta de tudo isso, qual que você seria, no seu ponto de vista, sua missão de vida, seu propósito para essa vida? Você tem definido? Não tenho, eu gostaria que fosse fazer o bem, assim, eu tenho procurado melhorar como pessoa e hoje eu ajudo mais bichinhos, mas tem uma época que eu ajudava as pessoas também, mas pessoas te decepcionam, né? Depois que eu ajudei um vizinho lá em Curitiba, que o cara tava passando fome, que eu consegui emprego, eu ajudei o cara um monte, ajudei o cara, o agradecimento dele foi entrar na minha kitnet, roubar tudo que tinha de valor lá, eu passei a ajudar mais os animais. Meio que desacreditei um pouquinho no ser humano, mas tem algumas coisas que aconteceram ultimamente que eu tenho voltado a acreditar, então... Ainda tem salvação. Tem salvação, então tenho até tentado ajudar, assim, acho que eu tinha uma época que eu tinha desistido mesmo, eu queria ajudar bicho do que gente, que o bicho parece que é mais grato. Mas eu tenho já proposta, sabe esse propósito final de ano, né? Colocar em prática. Esse ano aqui pra frente eu quero melhorar como pessoa, tem umas falhas, acho que julgar mesmo, a gente tem costume de julgar, né? Às vezes eu tenho pensamento assim, e às vezes você não sabe a realidade da pessoa, o que ela tá passando. A gente também é julgado, né? E muitas vezes a pessoa também não sabe, pô, por que ele fez isso, por que ele falou aquilo. Então eu quero melhorar, acho que eu já estou numa fase da minha vida que eu estou mais perto do fim do que do começo. Porque vou fazer 53, digamos, nem na metade eu estou, porque eu não vou chegar até 106. Então eu já vivi mais daqui para trás do que eu tenho pela frente. Então acho que quando você vai chegando perto, assim, você vê, opa, a mortalidade, a gente não é imortal, então está chegando perto, eu acho que então quero fazer valer a pena alguma coisa, fazer o bem. Até eu que fui sempre um solteirão convicto, não querer filhos e tal, já estou revendo esses pensamentos. Vamos ver o que acontece nos próximos anos aí. De repente? Tipo, eu não queria deixar descendentes, já estou pensando diferente, estou revendo alguns conceitos aí. Vamos ver, tem uns assuntos para resolver, né? Agora nos próximos dias aí, vamos ver o que acontece. Nos próximos dias. Nos próximos dias. O negócio tá engrenando. Então, vamos ver, mas tipo seria, tipo, daqui pra frente ser uma pessoa melhor. Tentar, pelo menos. A gente sempre tem que, hoje, ser melhor do que ontem, né? Sim, Esse sim. Digamos, o eterno aprendizado. Ser o melhor filho, o melhor irmão, o melhor tio. O melhor amigo, o melhor cidadão, o melhor tudo. Eu sou daqui. Esses dias eu tava, semana passada, chegando na frente do meu prédio da academia, alguém tinha mexido no lixo lá, que tava, acho que alguém pra tirar um catador, alguma coisa. Tava tudo esparramado, né? Olhei aquilo e falei, nossa, amanhã isso aqui vai estar feio. Eu tirei uma foto e mandei pro dono do prédio lá. Falei, olha o que fizeram aqui, mas eu vou arrumar, tá? Eu subi, fui lá, peguei um saco de lixo e catei tudo, coloquei bonitinho. E ainda brinquei com ele, falou, agradeceu e tal. Falei, olha, depois eu mando a conta, tá? Mas tipo, eu precisava fazer aquilo, a minha obrigação não é, fui eu que fiz aquilo, não. Mas falei, imagina amanhã eu descendo aqui, aquele monte de lixo, de resto de comida. Alguém tinha feito churrasco no prédio, tinha resto de carne, de coisa assim, tava. Falei, eu vou... E muitas vezes eu cato. Ontem mesmo eu fui no correio, tinha umas caixas caídas do lixo ali, eu passei, catei e coloquei. Uma coisinha simples às vezes, uma latinha, tira do lixo. Outro dia tinha um pedaço de garrafa quebrado, algum animal humano passou e jogou pela janela do carro, ficou aquela ponta assim no canto. Falei, passa um carro, conforme um carro ou uma moto aqui vai furar o pneu, a pessoa, se é uma bicicleta o cara pode cair. Fui lá e tirei. As coisinhas simples, tem gente que não pensa, não tem essa... eu que ando de bicicleta muito mesmo, no sábado eu fui até Farol, e de volta são uns 58 km. Quebrou a bicicleta? Quebrou a bicicleta na volta, mas o que eu ia falar foi, eu fui contando as latinhas, só as latinhas que eu vi na beirada da estrada. Na volta eu acabei parando de contar porque furou 97. Quer dizer, 97 pessoas tiveram, em vez de guardar, tipo, eu pego, eu tenho um lixinho, eu pego, coloco atrás do banco ali o lixo. Mas 97 pessoas, e eram latas que estavam limpas, então foi da última semana. Quer dizer, 97 pessoas que passaram por ali jogaram a lata no meio da estrada, sem contar a quantidade de fraldas. Falei, poxa, a pessoa que é uma criança, ela joga a fralda, não pensa que está poluindo o meio ambiente, que esse filho dela que usa a fralda vai viver no futuro.
Então essas coisinhas pequenas. As latinhas, se eu pudesse, eu catava todas e dava um catador, mas é que não só se for com tanta cargueira. Mas esse tipo de coisa que eu evito fazer, coisinha simples. Tipo, eu reciclo meu papel, meu lixo reciclado. Olha, morando sozinho, é incrível a quantidade de todo sábado eu coloco na frente uma caixa. Imagine, muita gente não faz, muita gente que tem filhos. Que, não separa. Em vez de pensar já no futuro dos filhos, eles não separam, tá tudo junto. O meu separa tudo bonitinho ali. Quer dizer, são coisas pequenas, mas pô, pelo menos. Você está dando a contribuição para o universo. Tô fazendo de alguma forma, né? Sim, é um pouquinho, mas se cada um fizer um pouquinho desse. Mandorinha só não faz verão. Questão de visão planetária, né? Você tem que imaginar o todo e procurar fazer a minha parte. Se o outro não faz, mas às vezes ele vendo fazer a minha parte, ele vai fazer também. Tipo, o vizinho tá vendo que eu tô separando, opa, vou começar a separar. Um cara que tem costume de jogar latinha, ele vê que eu tô catando uma latinha, uma garrafa quebrada que pode machucar alguém caminhando na calçada ali, um bichinho tá passando, eu não vou fazer mais isso. Então, acho que pelo exemplo, né? Acho que às vezes não adianta só falar, então eu tô tentando agir e dar meu exemplo. Que seja uma coisa pequena, mas que procurando melhorar esse mundo, que a coisa tá feia, né? Legal. E agora, diz pra nós qual é o seus sonhos a realizar, seus objetivos? Termos de viagens ou termos gerais? Gerais. Não tenho muitos assim, mas seria. Acho que daqui pra frente tem, sei lá, acho que tem uma família. Acho que umas coisas que aconteceram aí ultimamente deu uma mexida. Com as questões de saúde na família, né? Até não vou mudar de assunto, eu vou chorar, que eu tô meio sensível ultimamente. Engraçado, eu era um cara que não chorava nem em velório, né? Em 2010 eu tive uma depressão grave, depois daquilo eu ia um chorão, assim. Saber o estilo de filme. Aflorou. Eu acho que. Não que eu deixei de ser mais macho, mais homem, eu acho que eu me passei a ser mais humano, porque o ser humano chora, ele tem sentimento. Independente se é homem ou mulher, né? Então tem muitas coisas assim, precisa ver eu vendo filme, gente, A manteiga derretida. A gente tem uns amigos em comum, não vou falar os nomes aqui, mas acho que ele é um deles. Mas foi que, acho que 2019, a gente foi pra Maringá no feriado em Camarão, porque eu queria ver um filme, Nasce uma Estrela, né? Eu queria assistir, daí ninguém deles queria, a gente tava em 5, eles não queriam. Então só pra finalizar, contar essa historinha. E eu falei, não, vocês vão gostar, porque eu não sabia se eles iam gostar, que era o meu estilo de filme, né? Eu gosto de comédia romântica. Eu sou tão romântica, eu fiz poeta, mas eu gosto de comédia romântica. Não, ele era durão. E porque geralmente eu acabo me emocionando ali. E tipo, falei, não sei se eles vão gostar, mas quando chegou no final do filme, eu tava lágrimas escorrendo e eu tentando disfarçar. Quando eu olhei do lado, tava todo mundo tinha chorado, né? Falei, caramba, então não sou só eu não que tem sentimentos ainda. Então. Não, porque mexe, né? Com o emocional. Porque eu costumo muitas vezes linkar o que eu vejo no filme, eu gosto muito de filmes, né, com a minha vida, né, com experiências que eu tive, ou com experiências que eu possa ter. Então tem esse lado. E a gente usa muito o filme também como terapia, né? Porque muita coisa faz mexer com a pessoa que ela precisa trabalhar, precisa aflorar. Às vezes eu consigo ver no filme, eu consigo desligar, porque eu sou aquele que fica, quando eu tô com um problema, eu fico. Então, eu sou dorminhoco, mas se eu tiver algum problema, eu fico deito na cama e não consigo ficar remoendo aquilo. E às vezes eu coloco um filme, eu consigo abstrair, consigo ir longe e às vezes eu durmo assistindo filme. Você assistiu agora, falando em filme ser terapêutico, essa série da Netflix sobre constelação familiar? Até postei Qual o nome? Eu postei no Instagram e esqueci, gente. Eu não... tá no meu Instagram, já faz algumas semanas. Eu vejo mais Amazon Prime do que Netflix. Eu até cancelei, porque a gente fica no Netflix, a gente vegeta. Você fica maratonando. Eu falei, não, eu preciso... A Amazon é mais barato, tá? Eu tô pagando 8,60 por mês, ainda tem o frete grátis. A Amazon é mais barato que Netflix. Para de fazer não tem tanto filme, tantas séries, mas tem muita coisa boa, tem muito filme antigo, então eu gosto mais da Amazon. E como tem muita aula, muito curso pra assistir, eu falei, vou dar eu tenho meus dias da semana, assim, então tenho um dia pra ler, agora eu consegui. Se disciplinar? De novembro pra cá eu consegui. Então tem o horário de treinamento, horário de brincar com os gatos, horário de ler, o horário do filme. O sábado geralmente é o dia de assistir um filme, daí tem quando eu começo uma série, daí antes eu maratonava, assistia os 10 episódios de uma vez só, não, é uma por dia, então estou conseguindo disciplinar. Pra fazer tudo, né? Senão eu fazia só uma coisa e deixava a outra de lado. Mas então agora, para encerrar mesmo, deixei uma mensagem pro pessoal. Uma mensagem motivacional, uma mensagem assim que você gostaria de passar para as pessoas. Vou dar para os viajantes aí, quem gosta de viagens, uma frase da Mir Klink que eu sempre, desde 92 lá que me acompanha, né? Que o mais difícil é partir, tá? Numa viagem, seja que viagem você quiser, seja
uma viagem cara, uma viagem de bicicleta, uma viagem a pé, uma viagem de ônibus, seja uma aventura. O mais difícil é você criar coragem e dar o primeiro passo. Depois que você deu o primeiro passo, parece que o universo vai conspirando a teu favor. Pra mim sempre foi assim, tipo, pô, aquele medo, pode acontecer isso, aquilo, nada. Sempre voltei em segurança, assim, de tudo que eu fiz. Já fiz umas coisas perigosas e o maior perigo que eu tive foi quando fiz estrada real, uma curvinha lá, um carro, o cara estava indo muito veloz, acho que ele não me viu, né, que em Minas a maioria das estradas não tem acostamento. O retrovisor dele bateu no guidão da minha bicicleta e eu saí voando. E a bicicleta foi para um lado, não quebrou nada, e eu caí, sabe aquele capim Mombasa? Eu caí de costas naquele capim, assim, macio, não aconteceu nada, eu tive um arranhão. Que bom, né? Então acho que conspira, acho que quando você quer fazer uma coisa, de coração, tem que levar isso pra vida, né? Porque Sim. o medo paralisa. E quando a gente dá o primeiro passo, a gente está dando... O que é coragem? É você agir pelo coração. Não, coração bate cata. Eu tô zoando ela, tá, gente? Eu tava me comportando aqui, mas já que tá acabando, vou zoar ela um pouquinho. Então haja pelo coração, gente. Eu queria falar, tipo, quando eu postei lá hoje, né, que a gente ia ter esse bate-papo, eu coloquei, né, uma antiga amiga, né? Eu queria falar, amiga de longa data. Amiga de longa data. Na verdade, a primeira vez que eu escrevi amiga, uma velha amiga. Eu falei, não, falar velha amiga, ela vai me xingar, né? Daí Tô nova ainda, né, gente? Não, você é mais nova que eu, né, então... Mas da adolescência, boas lembranças da gente ter Você era adolescente, eu já não era. Você tinha 17, eu tinha 21. Acho que era isso, né? Por aí, eu entrei lá com 16. Eu tava meio atrasadinha, porque quando eu fui pro exército, fiquei sem estudar, então... Mas você tinha 16 para 17, eu já tava com meus 21, já tava... Não, e ele, ó, só pra encerrar, né, com uma curiosidade, a gente fazia prova pros outros na sala. Pô, ganhava dinheiro em Inópolis. Hoje eles podem ir, não pode mais. É porque o povo roubava a nossa prova, porque a gente fazia bem rápido. Porque a gente dava nota alta. Eu era um dos únicos que tinha 10 em matemática, 10 em física. Não vamos contar uma amiga nossa que está em Portugal. Dava um trabalho pra gente, que a gente acabava de fazer a prova, o professor virava as costas, ela catava a nossa prova e dava dela em branco. Sim. Mas fazer a prova 2 vezes, mas... Era divertido. Não, bons tempos. Pelo menos a gente estudou os amigos. O Silvio também, lembra? O Silvio está em Paranavaí, faz anos que eu não vejo ele, mas também ajudei muito ele em prova. Bons tempos. Tempos que a gente era CDF. Nessa época era inteligente, né? Depois a memória vai... Não. O cérebro vai hoje ferrujando. A gente dá 10 em matemática, nem sonha. Eu dava aula particular naquela época, não sei. Eu fazia trabalho, eu ganhava dinheiro no final do ano, que a galera precisava de nota, trabalho. Cremorim. Eu fazia trabalho para 5, 6, assim, tudo era... Na época, 50 reais era dinheiro, era 50 reais um trabalho. Imagina, 30 anos atrás. 30 anos? Já fez, Foi, 91, 92, fez 30 anos atrás. Nossa Senhora. Então, imagina, 50 reais 30 anos atrás era dinheiro, eu cobrava 50 reais de trabalho. E eu fazia 5, 6, todo final de semestre. Uma graninha com o pessoal que não estudava. Então, encerrando aí com nossas curiosidades, foi muito bom falar com o Wander. A gente já faz alguns meses que não se via, né? A gente, de vez em quando, se perde, né? A gente se viu no última vez no cinema lá, comprando pipoca, você estava com um grupo e eu estava com outro, né? No Avatar, acho que faz uns 3 meses. Você não se assustou com o tamanho do meu pote? Não, eu sei que você come bastante. Eu sou magali, gente, não engordo. Eu não comi, eu só peguei uma água com gás lá, viu? Os outros amigos estavam pegando pipoca. O filme inteiro. Mas valeu, gratidão por quem acompanhou a gente aí nesse bate-papo. E a gente sempre vai estar trazendo pessoas que sejam contribuição, trazendo informações, trocando figurinhas sobre diversos temas.